Olá, meus caros, boa noite. Tomás Korontai, do Movimento Federalista, coordenando a Convergências também. E aqui eu resolvi fazer pela página do Movimento Federalista e essa discussão sobre esse malfadado projeto de lei que visa instituir a censura, né? Olha, acho que nem os militares conseguiram ser tão precisos, né? Quando fizeram a lei da imprensa em 1967, né? E também, né? Que foi um erro, mas realmente foi. Está bem próximo disso, sabe? Que agora as coisas são virtuais, então bom, vocês vão analisar comigo. Esse projeto de lei é do deputado, aliás, do senador Alessandro Vieira, né, do Partido Cidadania, antigo PPS, que era o antigo Partido Comunista do Brasil. Então dá para ver, o DNA está preservado, né? Vamos aqui também deixar bem claro uma coisa. Eu não sou jurista, apesar de ter feito um ensaio constitucional federalista, né? E então eu sou o que se chama de outsider, né? Nem rábula constitucional posso me considerar, né? Em propriedade industrial sim, mas em constitucional e legislação acho que não tem ninguém realmente que consiga entender todo o corolário jurídico do país. Então, mas dada a lida, né, com tudo que é jurídico e político ao longo desses quase 30 anos de militância pelo federalismo pleno no país, é claro que você tem que começar a entender, né, entender as leis, entender os conceitos, entender toda essa parte, o arcabouço jurídico, né, para que se possa formular opiniões, né, análises e emitir opiniões com algum fundamento. E eu fiz aqui, então eu vou avisar já, desde já, esta live vai demorar um pouco, tá? Por quê? Porque o projeto, que tem 12 páginas, é claro que eu não vou ler todo ele, eu fiz aqui algumas anotações em amarelo, em outras cores aqui para chamar a atenção, né? E dessa forma a gente tentar entender o porquê é que esse projeto pode ser realmente considerado como um projeto de censura. Eu tenho conversado com algumas pessoas que são de direita, inclusive, né, ou liberais, e assustadoramente estão a favor desse projeto. Eu li e reli isso aqui, eu estou assustado com o que eu li aqui, né? Então eu resolvi fazer essa live aqui para tentar bater um papo com vocês, tentar o, o que eu acredito que experimentado poderia levantar muito mais coisas ainda do que eu vou levantar por aqui agora, né? Fiat Lux. Foi pelo verbo que a luz se fez. E assim foi com a carne também. Isso é um dizer bíblico sobre a criação do mundo, né, do universo, a criação divina. Mas tudo se fez pelo verbo. Então, é pelas palavras, né, que as coisas podem ser feitas. As palavras têm poder, o poder de construir e de destruir, né? Então, a lei foi feita com o objetivo de reprimir, né, a destruição que a palavra pode causar. Mas isso acaba destruindo o próprio direito da expressão, né? Então isso é um equívoco grave. É o que todo comunista sempre pensa em fazer. Todo comunista, toda pessoa que tem uma mentalidade totalitária de controle social, de controle da sociedade e de achar que ele, né,
né, os políticos são ungidos, né, as autoridades, né, do judiciário são ungidas de sabedoria, e o resto, o populacho, né, o gado, não sabe absolutamente de nada. E é de lá do povo, de nós, né, que essa gente veio, que essa gente entrou no poder. Mas o poder, em palavras, pode ser usado para construir ou para destruir. Né? É interessante que antes de entrar na análise do texto, lembrar que isso já vem desde a discussão das urnas eletrônicas, quando nós começamos a discutir isso pelo conclave, pela democracia, e depois com a criação da Convergências, né? Com outros grupos, como o CIMIND, que é um grupo de técnicos, que eu não me lembro agora exatamente, que é o Comitê Interdisciplinar ou Multidisciplinar, né, de independente, é isso. Temos aqui ainda também outros grupos que começaram o movimentos civis, né, como o Rua Brasil, lá em Brasília, defendendo muito, trabalhando muito pela impressão do voto, e depois nós percebemos pela Convergências, graças a um jurista, procurador do Estado do Mato Grosso, o Dr. Felipe Jimenez, que percebeu que o foco maior do crime que se cometia com a questão das urnas eletrônicas era o artigo 37, que é a falta da publicidade, a contagem dos votos e a recontagem dos votos é impossível, ou seja, não tem como contar publicamente um ato praticado pelo Estado, que é o escrutínio, então isso é crime e não poderia ter continuidade. Como nós começamos a lutar contra isso tudo, né? Lutar junto ao TSE, ou seja, junto aos ministros do TSE, para que nós pudéssemos ter eleições honestas e transparentes no Brasil, o Gilmar Mendes começou com essa história de fake news, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas ainda lá por 2017, por aí, começou com essa história de fake news, e haja vista também a movimentação, o fortalecimento dos movimentos civis, que vieram desde 2013, passando pelo impeachment em 2014, e depois, aliás, pelo impeachment, pela eleição fraudada, né, fraudulenta da Dilma, depois com o impeachment, que acabou acontecendo em 2016, e os movimentos ficaram, então, aí com movimentos críticos, né, movimentos que também desenvolveram novos personagens políticos, e assim foi. Essa é a movimentação da política, a movimentação, a chamada dinâmica humana dentro de um processo democrático, né? Um processo de liberdades civis. E isso incomoda políticos, né, que estão no poder, porque eles foram desnudados, eles foram revelados, né? A tal da Operação Lava Jato lavou muitas coisas também, apresentando uma série de situações que estavam escondidas, estavam atrás de sombras, né? E de repente tudo isso começou a aparecer porque o protagonismo passou a ser mais da sociedade do que da própria mídia. A mídia, por sua vez, a mídia tradicional, com quase a totalidade dos jornais, quase a totalidade das emissoras de rádio e televisão, foram simplesmente piorando seus conteúdos de tal forma, parece que ficaram bastante zangadas pelo fato de o protagonismo da notícia ter passado para a sociedade. O volume de YouTube e um algoritmo criado pelo YouTube com o objetivo de remunerar aqueles que têm mais relevância para poder afixar seus anúncios, também deixou bastante zangado as tesourarias desses órgãos de imprensa. E não é à toa, né, que vários deles quebraram, tiveram que sair inclusive da impressão
de jornais e revistas, enfim, estão mesclando, né, com a parte virtual, mas hoje de forma geral, está absolutamente desacreditada, né? Não vou dizer por todos, mas por muita e muita gente. Né? Muito bem. O TSE passou a ser protagonista de um combate ferrenho contra o protagonismo da sociedade, né? E criou a coisa pegou a expressão fake news do Donald Trump, que atacou realmente a mídia, o mainstream da mídia, que tentava derrubá-lo com mentiras e deformações, etc. E dentro de um domínio de retórica, o Donald Trump conseguiu derrubar e mostrou lá, inclusive, as mentiras, as farsas, as deformações e tudo. E claramente ele falava isto é fake news e dava notícia e isso aqui é fake news e pronto. Bom, aqui no Brasil começou também um ataque terrível contra o atual presidente, tá? E aqui eu não estou saindo em defesa do presidente da República, embora ele esteja sendo vítima de um ataque tremendo. Ele tem culpa nisso também, eu não quero entrar numa discussão aqui, outro dia a gente pode discutir sobre isso, mas ele tem culpa de ter chegado a essa situação também. Tá? Não é o caso agora para isso, mas eu lamento muito que ele esteja sendo atacado de forma injusta, né? De forma, sabe, massacrante, né? E que de maneira que o governo praticamente não consegue mais governar. E grupos que ficaram de fora das eleições, ou seja, perderam as eleições, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto no Chile. O Chile destruíram o país. Destruíram o país. Um país que era um país maravilhoso, sabe, com IDH alto, considerado entre os 10 mais livres do mundo pela Heritage Foundation, destruir o país, gente, sabe? Um negócio absurdo, né? O Brasil é mais complicado porque o país é muito grande, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 210 milhões de pessoas, as coisas são mais complexas, né? Bom, então, diante dessa situação toda, com o protagonismo, né, com a que via Gilmar Mendes, depois com os demais ministros, né, que ocuparam a presidência do TSE e estão ocupando, 3 deles sempre fazem parte do Supremo Tribunal Federal. Eu não entendo como que pode haver independência entre esses órgãos, um órgão que administra as eleições, que deveria ser do Poder Executivo, e está lá junto com o STF, que deveria julgar as questões constitucionais, falando de tudo, né? E se metendo, inclusive, nessas questões de liberdade de expressão, querendo invadir o campo legislativo. Então, por conta disso, um sujeito chamado Luciano Fux, que era braço direito do Gilmar Mendes no TSE, quando o Gilmar saiu da presidência do TSE e ficou só no STF, ele tirou o Luciano Fux e colocou ele como diretor de alguma coisa lá no Senado, né? Lá no Senado Federal. E o Luciano Fux, então, passou a ser o lobista dessa legislação de fake news dentro do Congresso. Muito bem. Em primeiro lugar, eu posso dizer o seguinte: esse projeto de lei ele é absolutamente inconstitucional, tá? Ele é absolutamente desnecessário, porque já existem leis a respeito. A própria Constituição, quando fala no seu artigo 5º a defesa da honra, da privacidade, né, etc, 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 a Constituição abre para o judiciário para julgar os excessos, ou seja, aquilo que vai além da liberdade de expressão. E liberdade de expressão ela exige responsabilidade, né?
Então você não pode sair xingando as pessoas. Eu vejo pessoas aí xingando ministros, xingando governadores, xingando. A gente falar que é um tiranete não é xingamento, isso é um adjetivo que qualifica uma pessoa pelos seus atos. Mas xingá-lo de FDP, de filho disso ou daquilo, de não sei o que mais, e aquelas abreviaturas que todo mundo passou a entender o que significa, contra autoridades, contra instituições, ou defender o fim de determinadas instituições, como tem gente que acha que o STF deve ser extinto. Não, o país precisa de uma corte constitucional federal, né? Mas, claro, o que tem que ser trocado são esses 11 elementos, né, que têm que ser retirados de lá de alguma forma, porque eles colocaram em risco de segurança nacional o país. A insegurança jurídica e a segurança nacional. É isso que estamos esperando que seja utilizado para a federal. Esta instituição, no entanto, deveria também ser ressignificada, reorganizada, no sentido de julgar somente questões constitucionais e não ser uma quarta instância, que é um grande erro. O Supremo Tribunal Federal teria que mudar o nome para para Tribunal Constitucional Federal, sabe? Ou seja, é um tribunal focado especificamente para analisar questões constitucionais. As demais questões legislativas, etc., têm que ficar no nível dos estados. É assim que funciona uma federação. Não tem que subir para o STJ para depois ir para o STF. É por isso que nós temos um monte de instâncias nesse país e dessa forma, com o fim da prisão em segunda instância, simplesmente ninguém mais vai preso, quem tiver um bom advogado que vai até prescrever o processo, né? É assim que funciona, assim que fizeram por um tempo prisão na segunda instância, por 2 ou 3 vezes, né, reconheceram isso. Embora a Constituição fale, né, deixa em aberto uma dúvida, sabe? Então há uma interpretação de que não deveria, que só o trânsito de julgado final, né? Mas o reconhecimento da prisão da segunda instância é porque a culpabilidade se confirmou 2 vezes, então já é reconhecido como trânsito de julgado, cabendo recurso sim a instâncias superiores, né? Assim como quem é condenado à morte nos Estados Unidos, né, nos estados onde tem pena de morte, tem direito ainda de apelar para a Suprema Corte ou para o presidente da República, né? Apelar por um mercy, né? Um perdão, sabe? Uma magnanimidade do presidente. Tá? Bom, vamos então analisar aqui, começar a nossa vaca fria, que está muito quente, né? E este senador, né, eu ia falar outra coisa, mas não podemos, né? Nós estamos em público, então em público temos que ter responsabilidade pelo que nós falamos. Não só por causa de legislação, né? Por uma questão de civilidade, né? Civilidade. Eu realmente também não gosto de fake news, né? Ou seja, de falsidades, e é o que mais a gente vê na imprensa, né? Como por exemplo a revista Veja publicou sobre uma bandeira que violada uma bandeira brasileira, preta e vermelha, né? Que alguns acharam que era a bandeira do Flamengo, e muitos publicaram achando que aquele símbolo, um tridente, símbolo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós pesquisamos, principalmente a jornalista Mônica Martins, com quem conversei sobre esse assunto, e ela fizemos ambos, né, uma rápida pesquisa e descobrimos que a Ucrânia é um símbolo que vem desde o século IX e é um símbolo cristão, né? Então e não pertence a nenhum partido de ultradireita, extremistas e não sei mais o que, como a Veja colocou. E a Veja foi obrigada a publicar a carta do embaixador
da Ucrânia, está tudo na internet, vocês podem procurar, e o embaixador teve que dar uma aula de história para os 3 ou 4 jornalistas que cometeram essa deformação. Isso é engraçado. Essa lei, inclusive, aqui, ela é focada somente para redes sociais, né? Como não existe mais lei de imprensa no país, então os órgãos de imprensa estão absolutamente livres para deformar a informação, para fazer o que quiser. E é o que está acontecendo, né? Eles deveriam ser processados de muitos anos atrás, mais de 10 anos, deveriam ser processados por entregar aquilo que você pagou e não recebeu, né? Ou seja, vender gato por lebre. E quando a imprensa recebe dinheiro, ou seja de anunciantes, porque quando você está diante de uma matéria gratuita, de acesso gratuito, mas tem lá um monte de anúncios, né? Você está consumindo anúncios. Então isso é uma forma de relação comercial, sabe? E eles deveriam, então, entregar aquilo, a informação, dentro da ética do jornalismo, né? Existe um código de ética. Aquilo que aconteceu sem deformar. Quer dar opinião? Tem todo o direito de fazer opinião no seu editorial, como o New York Times faz. Eu não sei se o New York Times deforma tanto ou não, mas pelo menos há vários anos atrás, que eu acompanhava, alguma coisa eu percebi que as matérias tinham uma boa, eram razoavelmente bem montadas e tinham o editorial claramente de esquerda, democrata. Ok, o país é livre para isso, né? Então, ninguém está contra nós aqui federalistas, sabe? Ninguém está contra a profusão de ideias e conceitos, etc., de esquerda ou de direita, né? Ou de cima ou de baixo. Isso, a liberdade de expressão, ela permite a construção de ideias para que nós possamos construir um país cada vez melhor, tá? Ninguém é dono da verdade, no sentido de excluir, a ponto de excluir as demais verdades que entram em conflito com a sua, né? Muito bem. Então, começa com uma grande fake news aqui. O projeto de lei 2630, que institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Isso é uma piada, né? Uma piada. O Brasil é um país da piada pronta, né? Como diz o Simão. E ainda me faz lembrar, sabe, de que isso aí deveria ser processado já pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é uma fake claríssima, né? Quer dizer, aquilo que pretende regular já está tirando a liberdade. E vamos ver aqui como é que eles fazem para tirar a liberdade, do que eu pude entender. E do que eu pude entender como não jurista, é apavorante, tá? Isso me faz lembrar ainda o PSOL, né? Partido Socialista, né? Socialista e liberdade, socialismo e liberdade. Como que pode socialismo e liberdade? As coisas são completamente chocantes, elas são incongruentes. O socialismo, ele pressupõe controle estatal total e bota a liberdade, só se for a liberdade da nomenclatura, do antigo Kremlin, né? Da nomenclatura dos que vão querer comandar um país socialista, uma sociedade socialista, né? Isso é papo de namorado novo, lembra, né? Não se preocupe, né? Todo mundo já entendeu, não preciso entrar mais em detalhes, né? Muito bem, então, essa lei estabelece normas, o artigo 1º, diretrizes e mecanismos, tá? De transparência de redes sociais e de serviços de mensageria, ou seja, o WhatsApp, Telegram, etc., né? Através da internet, para desestimular o seu abuso ou manipulação com potencial de dar causa a danos individuais ou coletivos da lei aqui brasileira da liberdade, responsabilidade e transparência na internet.
Olha, a coisa aqui já começa punk, né? Desestimular. O abuso. O que é abuso? Quem que vai analisar o que é abuso? Eu denunciar um governante ou um parlamentar ou um juiz porque cometeu um ato ilícito e isto é abuso? Isto é abuso? Para essa gente vai ser. Tá? Esta lei não se aplica a provedor de aplicação que oferte serviço de rede social ao público brasileiro com menos de 2 milhões de usuários, para o qual as disposições dessa lei servirão de parâmetro para a aplicação de programas de boas práticas, buscando utilizar medidas adequadas e proporcionais no combate à desinformação e na transparência sobre conteúdos pagos. Ora, eu vou aqui, durante toda a análise aqui, vou falar que isso tudo é desnecessário, porque já está tudo previsto na Constituição, permite o judiciário, pela auto-aplicabilidade de seus artigos, das cláusulas constitucionais, bem como de legislação, Código Civil, Código Penal, etc. E muito provavelmente por uma série de jurisprudências já montadas, formadas ao longo dos anos, para que as pessoas que cometem realmente abusos, pessoas que criam desinformação ou criam realmente uma informação mentirosa e disseminam pela rede, elas devem ser processadas. Existe já os instrumentos jurídicos para isso. Não precisa dessa coisa aqui. Tá? Inclusive se for pago, porque daí sofre o que se chama de cumulatividade de pena. Né? E engraçado que 2 milhões de usuários registrados, então ele está se dirigindo diretamente ao Facebook, Instagram, Twitter, né? YouTube, não sei, talvez tenha algumas redes pequenas aí. Talvez a saída seja criar redes pequenas e vamos trabalhar com as redes descentralizadas. E aí já fugiu completamente do escopo da lei, muito embora ela diga que serve de parâmetro, mas é só, não é mais nada do que isso. Vamos lá, vamos pular aqui algumas partes. Aqui mais uma fake, né? Uma fake legislativa, uma retórica legislativa para enganar a trouxa, né? O fortalecimento do processo democrático por meio do combate à desinformação e do fomento à diversidade de informações da internet do Brasil. Quer dizer, eles fecham, massacram o usuário, a informação, mas estamos como que se chama? Fomentando a informação no país. Não dá para entender, né? Ou dá para entender? Isso aqui realmente é aquela dialética hegeliana, né? Aquela dialética que entende do assopra e bate, né? E deixa as pessoas absolutamente confusas. Como que chama isso? De paralaxe, né? Vamos lá. Desencorajar o uso de contas inautênticas para disseminar desinformação das aplicações de internet. Meu Deus do céu, já existe o artigo 299 do Código de Processo Penal. Tá? Não precisa nada disso. O grande problema do Brasil, que eu vejo, e isso faz com que se aumente cada vez mais o número de legislação no Brasil, o número de leis, portarias, instruções normativas, atos administrativos e não sei o que mais, ao ponto de nós chegarmos a 5 milhões e meio de normas legislativas, é porque as boas normas que já existem não são usadas pelas pessoas. Por que elas não são usadas pelas pessoas? Porque o judiciário é muito ruim. Né? É ruim pela lentidão, é ruim pelos custos, é ruim pela falta de prestação jurisdicional, ou seja, é aquela devolutiva para a pessoa que espera que o judiciário preste o serviço.
Ministério Público, lamento dizer, mas não funciona. É com nós, da Convergências, lá com uma série de movimentos, nós temos uma pilha de assuntos encaminhados ao Ministério Público, desde antes com a Raquel Dodge, agora também com o senhor Aras, que está parado, não funciona, sabe? Quer dizer, a Constituição está sendo violada e cabe ao Ministério Público investigar e dar a contrapartida, levar isso para adiante. Simplesmente está sentado em cima, não acontece absolutamente nada. Então, o fato de os problemas se multiplicarem constantemente no Brasil, pela falta de utilização da legislação, faz com que deputados inventem novas leis e vão enfiando jabutis vermelhos dentro dessas novas leis, vão piorar cada vez mais a nossa liberdade, né? As nossas liberdades civis vão cada vez fatiando, né? Cada vez as fatias estão ficando mais grossas, hein? Como dizia o Hayek. Desinformação. O que é aqui na caracterização dos termos utilizados dentro da lei? Então eles dizem aqui que a desinformação é um conteúdo em parte ou no todo. Esse aqui está no artigo 3º, tá? Inciso 2. Desinformação é conteúdo em parte ou no todo inequivocamente falso ou enganoso. É difícil de dizer o que é, né, falso ou enganoso. É preciso fazer confrontações honestas, né? Isso aí cabe ao judiciário, não a burocratas. Passível de verificação, quem? Empresas contratadas, como diz aqui adiante. Colocado fora de contexto, manipulado, forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos. Ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Mas, bom, isso aí dá para entender que nós vamos ter... Eu sou um cara absolutamente sisudo, sério, né? Eu não tenho falando na rede, porque vocês vão ver mais adiante aqui que tudo que for de conteúdo artístico e humorístico e paródias, etc., está liberado. Por que daí? Porque daí não é levado a sério, né? Então todos nós vamos ter que começar a fazer cursos de teatro, aprender a fazer stand-up comedy, né? Para poder falar sobre o que nós achamos de ruim no processo político, na República, né? Na República que nós denominamos de Brasil, e é dessa forma que vai ter que ser, pelo jeito, né? Conta inautêntica, tá? Isso que já falamos, né? Na verdade, essa questão de conta inautêntica, isso deve ser feito pelo próprio provedor. Pelo próprio provedor, tá? Então, se uma conta inautêntica espalha fake news, espalha desinformação, ofensas, etc., e não se consegue identificar a autoria, quem tem que ser penalizado é o provedor que permitiu a abertura de uma conta inautêntica. É absolutamente simples isso. E não precisa de lei para isso. Isso é um entendimento lógico dentro da persecução judicial, ou persecução criminosa, digamos, do crime, né? O que a gente está procurando? Nós queremos identificar o crime e o criminoso. O crime foi identificado, beleza. Quem é o criminoso? Não está aqui. Quem permitiu que o crime fosse praticado vai pagar por isso. Simples assim. Simples assim. Né? Já está, inclusive, com base até no 299 do CPP e outras combinações aqui do Código Penal, né? Conteúdo patrocinado, qualquer conteúdo criado, postado, compartilhado ou oferecido como comentário por indivíduos em troca de pagamento pecuniário ou valor estimável em dinheiro.
Isso matará os YouTubers, meus amigos, que vivem disso. Os jornalistas profissionais também são pagos. Só que a imprensa não está dentro dessa lei. Então, eu pelo menos eu entendi dessa forma, todo aquele que recebe pelo que está fazendo, o YouTuber, por exemplo, que atingiu uma relevância, ele vive disso. E qual é o problema? Qual é o problema? Se ele fala alguma coisa ofensiva que não possa ser provada, né, sobre alguém, difamar, etc., ele vai ser responsabilizado. E daí o YouTube não está livre, que quem falou está ali, está identificado a autoria da pessoa. O YouTube passa a ser uma mera plataforma. Ora, se essa plataforma tem interesse de fazer dinheiro, né, relevância, eu vou fazer um acordo com eles. Ó, você está usando a minha plataforma, eu quero vender meus anúncios aqui e vou te pagar uma parte disso. Mais legal do que isso? Eu acho fantástico. Isso é capitalismo, gente, né? Isso é um acordo entre as partes e paga em dólar ainda por cima, né? Então é um acordo absolutamente justo. Qual é o problema? A não ser que tenha outras coisas por trás que eu não sei, porque eu não sou youtuber, né? Mas assim, do que eu conheço, do que eu sei até agora, é isso, tá? Então veja, essas pessoas elas são pagas, né, para usar a plataforma, e a plataforma se remunera com isso, tá? Porque veicula os anúncios para os seus clientes, né, dos clientes do YouTuber, e dividem isso, ficam cada um com uma parte. Só que aqui, isso é conteúdo patrocinado, né? Verificar fatos independentes. Pessoa jurídica que realiza uma verificação criteriosa de fatos de acordo com os parâmetros e princípios dessa lei. Pelo amor de Deus, o que é isso? E tem gente que é a favor desta porcaria. Se isso... Olha, quais são os critérios que uma empresa... É a mesma coisa que aconteceu com empresas que foram contratadas para instalar os pardais, né, os caça-níqueis contra os motoristas, que se espalharam pelo país inteiro, infernizando a vida de todo mundo, tirando dinheiro do bolso e ganhando comissão. Além de vender o serviço, ainda ganham comissão por cada multa que foi feita. Empresa associada, mancomunada com o Estado. Então agora isso aqui é pior ainda. Por quê? Porque aí, quais são os critérios que burocratas privados, contratados, né, pela plataforma ou pelo Estado, né, para analisar o que é conteúdo sensível ou não? São questões subjetivas. Está aí o judiciário. O ofendido tem que levar o caso ao judiciário. Então que se crie, aí sim, que se crie varas especializadas de análise, não é de análise, de varas especializadas de ofensa moral, dano moral, ofensa à pessoa, com base no artigo 5º. Não me ocorre um melhor termo agora, né? Mas seria vara de proteção à reputação, sabe? Então, aí sim, aí o juiz vai analisar, talvez com perito, a parte que falou alguma coisa vai ter que provar ou vai ter que retirar e pedir desculpas publicamente, como já aconteceu tantas vezes. Tantas e tantas vezes já aconteceu, até revistas, jornais, televisão foram condenadas ao direito de resposta. Já existe, meus amigos, não precisa de nada disso aqui, né? Mas é que a intenção é outra, né? As redações do caput não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual. Olha aí, ó. A manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, ficcional,
literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural, nos termos do artigo 5º, do inciso 9 e 220 da Constituição. Vocês ouviram a palavra política? Crítica política? Não. Ela não está aqui. Por quê? Porque não estando, ela está proibida. Então você não pode mais fazer crítica política, a não ser que você faça parecer uma ficção, né? Porque está aqui, ou sátira, né? Um conteúdo satírico, ou artístico, quem sabe, né? Os rótulos de que trata esse artigo devem ser identificados de maneira evidente aos usuários e mantidos, inclusive, quando o conteúdo ou mensagem for compartilhado, encaminhado ou repassado de qualquer maneira. Olha só, os rótulos, ou seja, você postou uma opinião e essa opinião foi repassada, os algoritmos ou julgadores, seja lá o que for, que diabo que eles querem fazer, tá? Vão rotular como fake news ou como disseminador de conteúdo falso. Isso aí me faz lembrar, sabe do que, meus amigos? Dos carimbos não, das costuras que se faziam daquela estrela nos campos, nos guetos nazistas. Isso é nazismo, minha gente. Isto é nazismo. Então, vão rotular você. Vão rotular você porque você deu uma opinião. Aqui não fala de opinião, inclusive. Ele mistura tudo. Quero o meu engove. E quero um calmante também. Dada a natureza complexa e em rápida mudança do comportamento inautêntico, os provedores de aplicação devem desenvolver procedimentos para melhorar as proteções da sociedade contra comportamentos ilícitos, incluindo a proteção contra o uso de imagens manipuladas para imitar a realidade, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Ou seja, você faz uma montagem, tá? Você coloca lá o seu texto com a sua opinião ou uma notícia, coloca lá, faz as montagens, coloca lá a imagem do denunciado, né? E isso vai cair nesse artigo que simplesmente ele não vai, ele vai dizer que você está produzindo inautenticidades, né? Você está deformando, manipulando imagens. Tá? Aqui vem o dever de transparência dos provedores de aplicação, que eu chamo isso aqui de matar a liberdade e mostrar o pau, que antes era matar a cobra e mostrar o pau, mas aqui é matar a liberdade mesmo, né? Porque vão criar tantos problemas, eles querem colocar aqui, deixa eu ver, tem mais para baixo para não ficar tão extenso, que os provedores têm que anotar, fazer relatórios públicos com o número de reclamações recebidas sobre comportamento ilegal e inautêntico e verificações emitidas no período do relatório, indicando a origem ou motivo da reclamação. Dados relacionados, engajamentos ou interações com conteúdos que foram verificados como desinformação, incluindo, no mínimo, número de visualizações, compartilhamentos, alcance, etc. Quer dizer, não é só aquele que publica a informação. Serão aqueles que comentam as informações também serão criminalizados, né? Serão censurados. Tá? Estrutura dedicada ao combate à desinformação no Brasil em comparação a outros países. Ora, você acha que é só o Brasil que está sofrendo esses ataques? Não, o mundo inteiro está sofrendo esses ataques. Então, comparar com os outros países é querer fazer um benchmark do mal, né?
contendo o número de pessoas diretamente empregado na análise de conteúdo, bem como outros aspectos relevantes. Posso sugerir um nome aqui para esse grupo? Stasi virtual? Quem sabe Gestapo virtual? Em relação ao conteúdo patrocinado, quem pagou pelo conteúdo, qual o público-alvo e quanto foi gasto em uma plataforma de fácil acesso a usuários pesquisadores. Ora, você acha, olha que tem ainda, que fala... Tá. Você acha que se você é líder de um movimento, de uma causa, alguma coisa assim, precisa disseminar conteúdo e para isso precisa impulsionar o conteúdo por meio das redes? Tem que pagar, evidentemente, as plataformas são privadas, né? Você acha que alguma empresa vai querer aparecer? Ou seja, acabou. Não vai ter mais patrocínio. Simples assim. Inclusive para as eleições, hein? As eleições, eu posso, por exemplo, financiar, vou dar lá R$ 5.000 para ajudar na campanha de alguém, e só se eu concordar em aparecer, o meu nome aparecer. Mas olha, será que eu vou querer aparecer e me indispor com os demais, com os amigos, com clientes da minha empresa, que a empresa tem que ser despartidarizada, despolitizada? Será que eu vou querer mostrar que eu estou ajudando um determinado candidato? É claro que não. Eu vou perder cliente por causa de política, né? Assim como religião e futebol não se discute quando se trata de negócios, política também não. Embora se discuta com muito cuidado hoje, é claro, mas é porque há uma concordância ampla, geral e restrita praticamente, né, de que as coisas estão muito más, né? Está tudo muito ruim e as pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Relatórios e dados disponibilizados devem apontar a relação entre disseminadores artificiais, contas de disseminação de conteúdos, de modo que seja possível a identificação de redes articuladas de disseminação de conteúdo, ou seja, pá de cal em cima de qualquer forma de patrocínio, né? É claro que aí a publicação diz aqui tem que ser feita cada trimestre, durante os períodos eleitorais semanalmente, né? E isso é para manter, de forma realmente, a manter os que têm relevância na mídia por conta de políticos, né? Seja no executivo, no legislativo, e essas pessoas elas estão na mídia tradicional, tá? Inclusive muitas vezes pagando, né? Pagando assessor de imprensa, que manda presentinho nas redações, etc. A gente sabe que é assim que funciona, gente. Se não tiver din-din, o seu assunto não é publicado, tá? Então, isso aqui é para manter realmente somente eles, sabe, na evidência da mídia amestrada, que passará realmente a ter um retorno de clientela, porque as redes serão absolutamente esvaziadas. Eu não sei o que o Zuckerberg vai ter um bocado por aqui, viu? Resguardado o respeito à proteção de dados pessoais, as redes sociais devem atuar para facilitar o compartilhamento de dados com instituições de pesquisa para análises acadêmicas de desinformação. Meus amigos, todo mundo sabe que a academia brasileira, as universidades, as faculdades e até mesmo as escolas de segundo grau, quando não mais as de primeira também, estão absolutamente contaminadas com tantos anos, sabe, 40 anos de trabalho de contaminação gramsciana, etc. Chama de academia vermelha, chama de academia censurante, né? É evidente que não tem como funcionar o negócio, não tem imparcialidade, gente. Das medidas contra a desinformação. Aos provedores de aplicação de que trata essa lei, cabe a tomada de medidas, nós estamos na metade. Então vai um pouquinho longe ainda. Quem tiver com sono aí, depois
assiste com calma, né? Porque aqui o assunto é muito sério, não dá para tratar de maneira ufanística e resumida, né? Então, as medidas contra a desinformação. Aos provedores de aplicação de que trata esta lei, cabe a tomada de medidas necessárias para proteger a sociedade contra a disseminação de desinformação por meio de seus serviços, informando-as conforme disposto nos artigos 6 e 7 desta lei. Eu pergunto, qual é o critério de análise sobre o que é informação e desinformação? Como é que fica a opinião, que nem sempre é válida, pois opinião é fruto de análise pessoal. E análise pessoal tem de todo tipo. Ela depende do nível de informação, da classificação ideológica da pessoa, ela se é conservadora, excessivamente conservadora, idade, né? Se ela é de esquerda, se ela é liberal, se é de direita, se é centro, sabe? Quer dizer, se é empresário, se é engenheiro, se é advogado, cada um vai ter uma forma de analisar as coisas e emitir uma opinião de acordo com o seu volume de conhecimentos e formação espiritual, educacional, tudo, familiar, né? Quer dizer, a opinião, que é uma coisa importante para a construção de uma sociedade também, uma sociedade livre, ela simplesmente foi misturada com informação. Então, se você der uma opinião, é uma informação. Não, é só uma opinião, meu. E tem gente que briga por causa disso, uns com os outros. Isso eu acho um absurdo. Diz, calma, calma, calma. É só uma opinião, não bata em mim, né? Se eu tiver errado, beleza, não tem problema nenhum, né? Eu vou acabar descobrindo aquela pessoa que muda de opinião é por conta de receber mais informações e corrigir a sua análise. Essa pessoa é ótima, sabe? Qual é o problema? Parágrafo único. As medidas estabelecidas no caput, ou seja, na cabeça desse artigo, devem ser proporcionais, não discriminatórias e não implicarão em restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, ficcional, literário, qualquer outra forma de manifestação cultural. Ou seja, manifestação política ou de insatisfação política não pode, né? E fica também, né? Qual é o critério de estabelecer a proporcionalidade, a discriminação, né? A proporcionalidade da informação em relação à verdade ou não? Qual é a verdade que se busca? A verdade de quem? Né? De quem tem o comando das coisas ou de quem está pagando a conta? 10. Artigo 10. Consideram-se boas práticas para a proteção da sociedade contra a desinformação o uso de verificações provenientes dos verificantes com ênfase nos fatos. Olha só, gente, que é isso? Quarteirão virtual. Desabilitar os recursos de transmissão do conteúdo desinformativo para mais de um usuário por vez, quando aplicável. Ou seja, você fica fora. Você pode ter desabilitada a sua forma de transmissão e a coisa pode ir simplesmente, você fica fora da rede, né? Rotular o conteúdo desinformativo como tal, ou seja, a aplicação do carimbo, este é judeu, tá? Este é judeu. É a coisa nazista. Isso é um absurdo. Interromper imediatamente a promoção paga ou a promoção gratuita artificial do conteúdo, seja por mecanismo de recomendação ou mecanismo de ampliação de alcance do conteúdo na plataforma. Interromper a promoção paga ou a promoção gratuita, quer dizer, as pessoas pagam, sabe? Aí o comitê de quarteirão virtual
diz que aquilo lá é fake news, é desinformação, ele suspende e o dinheiro foi perdido de quem patrocinou isso, o seu ou de quem patrocinou. Assegurar o envio de informação verificada a todos os usuários alcançados pelo conteúdo desde a sua publicação. É uma forma direta de exposição pública de um indivíduo que expressou uma opinião ou que colocou uma informação que foi classificada como desinformação. Aquela coisa do, ei, cuidado, isso aqui é um mentiroso, o carimbo nazista, né? Caso o conteúdo seja considerado, ficou cortado aqui, mas deve ser considerado ruim, né, por eles, os provedores de aplicação devem prestar esclarecimentos ao primeiro usuário a publicar tal conteúdo. Dizer, olha, você não pode fazer isso. Bem como toda e qualquer pessoa que tenha compartilhado conteúdo acerca da medida tomada, mediante exposição de motivos e detalhamento das fontes usadas na verificação. Puxa vida! O negócio deles é colocar medo em todo mundo por ter expressado uma simples opinião política. Os provedores de aplicação devem fornecer um mecanismo acessível e em destaque disponível por no mínimo 3 meses após a decisão. Olha só! Para que o usuário, criador ou compartilhador do conteúdo, autor de eventual denúncia, possa recorrer da decisão. Duas coisas aí, né? Primeiro, instalar um tribunal privado, né, de exceção, um tribunal privado de exceção. Tá? Por que é privado? Porque estão obrigando as plataformas a fazerem isso. Tá? Se as plataformas não fizerem isso, elas serão penalizadas. Tá? Ou seja, um tribunal virtual privado de exceção, completamente imoral e inconstitucional. Tá? Deve ser facultado ao usuário a apresentação de informação adicional a ser considerada no momento da revisão. Caso a revisão seja considerada procedente pelo provedor de aplicação, este deve atuar para reverter os efeitos da decisão original. Ou seja, quando o assunto já foi esquecido, ninguém lembra mais do assunto, já era. Aí fala, não, vamos publicar a nota aqui, pode liberar a informação, está tudo certo. Agora, aqui dos serviços de mensageria privada, ou seja, WhatsApp e Telegram, que são os dois mais conhecidos. Em período de propaganda eleitoral estabelecido pelo artigo 36 da Lei 9.504 de 97, e durante situações de emergência ou de calamidade pública, o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem fica limitado a no máximo um usuário ou grupo. Ou seja, se você quer propagandear, né, um candidato seu, olha, eu vou fazer isso de graça pelo meu candidato. Tá? Eu não posso mandar circular em grupos, etc. Todo mundo sabe que tem grupo que estabelece regras. São grupos privados, com regras feitas pelos usuários. Olha, aqui se você postar 2 vezes um conteúdo não autorizado, você está fora do grupo. Simples assim. É a autorregulação da sociedade. Tá? Aqui fala ainda também, deixa eu ver aqui direitinho. Emergência ou calamidade pública. Justamente quando é emergência e calamidade pública é que nós temos que ajudar uns aos outros. Tá? Então é claro que tem os engraçadinhos que soltam fake news sobre isso, tem. E se puder ser identificada, essa pessoa tem que ser processada. É o trote, né? O trote virtual. Lamentavelmente isso existe, mas é 0,000 alguma coisa em relação ao volume das pessoas que utilizam das redes sociais e que, por certo, utilizam de forma razoavelmente correta. Pode ter opinião errada, pode ter sido vítima até de ter repassado uma informação equivocada, isso acontece, tá? Mas as pessoas vão aprendendo, assim como aprenderam ao longo dos anos a netiqueta, né? Que é a etiqueta da rede, né? De comportamento na rede. Tá?
Sem prejuízo da garantia de privacidade na abertura de contas em provedores de serviço de mensageria privada, o usuário deverá declarar ao provedor se a conta empregará disseminadores artificiais ou ainda, após a abertura de contas, se o usuário passar a utilizar aplicativos ou serviços de intermediários de disseminação e administração de contas. Isso aí é aquela coisa idiota, né? Porque é a mesma coisa que o policial prende o ladrão, ele não pode prender, ele diz, ó, o senhor não vai mais cometer crimes, né? Tudo bem? Ó, hein? Assina aqui, viu? Por favor, ó, assinado aqui, hein? Não vai cometer mais crime, né? Isso aí já poderia ser adotado pelas próprias provedoras, tá? Até eu quero ver como é que eles vão mexer com os russos do Telegram, sabe? Quem é que vai mexer com o russo, né? Mas eu digo o seguinte, isso aí pode ser adotado pela própria provedora. A provedora identificou que aquilo lá é uma conta inautêntica, o telefone não existe, a pessoa não existe, um robô, alguma coisa, é fácil de identificar isso. Tem equipamento para isso. Eles têm todas as métricas que podem analisar esse tipo de situação e toma providência, sabe? Se não tomar providência, os ofendidos que processem a plataforma, seja o WhatsApp, o Telegram, seja quem for. Simples assim. O que nós precisamos é de um judiciário ágil, minha gente. Ágil, certeiro, rápido, sabe? É isso que nós precisamos. Um judiciário de verdade. Um judiciário que dê respostas rápidas, né? E se for, aqui eu volto novamente a propor que se criem varas de proteção à reputação do indivíduo, sabe? E de empresas também, sabe? Vara especializada a dano moral. Pronto, acabou. Serão juízes que vão se especializar no assunto. Os ramos do direito que vão é um ramo, dois ramos, enfim, do direito que vão se especializar no assunto. E deixa que o judiciário resolva esse assunto. É para isso que existe, né? O provedor de aplicação, artigo 15, que prestar serviço de mensageria privada que apresente funcionalidades de comunicação de massa, como listas de transmissão, conversa em grupo e assemelhados, deve requerer permissão do usuário em momento anterior, ou seja, antes da entrega de mensagens ou a inclusão em grupo. O negócio ficou esquisito isso aqui, né? Devem utilizar todos os seus... deixa eu pegar aqui a autorização para recebimento de mensagem em massa será por padrão desabilitada. Isso é uma besteira, sabe? Isso é uma besteira, porque o provedor pode regular isso. O provedor é o dono da plataforma, não tem que ter uma lei regulando isso. O provedor pode dizer, ó, você aqui nessa plataforma você tem direito a 5 repasses por vez. Acabou. Qual é o problema? A gente fica bravo com o WhatsApp, fica bravo com o Facebook, etc. Mas escuta, antes de tudo, tá? Antes de tudo, essas plataformas são privadas. É por isso que nós, federalistas e também como coordenador da Convergências, nós colocamos todo o nosso conteúdo principal, conteúdo de valor, colocamos nos nossos sites pagos, provedores pagos, hospedagem paga, para ninguém entrar, só com ordem judicial que pode tirar aquilo, e a ordem judicial tem que ser justificada, né? Então, infelizmente as coisas também não acontecem de forma tão certeira, tão justa, né, como aconteceu com o site da Transparência Eleitoral, que foi tirado, e do Brasil Paralelo também, no canal de YouTube, que foi tirado do ar, sabe? Por um Ministério da Catarina e era uma questão eleitoral, mas sem respeito à divulgação ou qualquer coisa relacionada a candidatos, e sim às questões relacionadas às urnas eletrônicas. Então, você veja que o negócio é muito, muito bravo o negócio, né? Nós estamos sofrendo já censura há muito tempo, né? Muito bem.
Os prestarem serviço de mensageria privada devem utilizar todos os meios de seu alcance para limitar a difusão e assinalar os seus usuários a presença de conteúdo desinformativo, sem prejuízo da garantia à privacidade do segredo de comunicação pessoal, incluindo a garantia do segredo do conteúdo. Isso é engraçado, né? Os provedores de aplicação que prestarem serviços, né, de mensageria privada devem utilizar todos os meios a seu alcance para limitar a difusão e assinalar aos seus usuários a presença de conteúdo desinformativo, sem prejuízo da garantia à privacidade e do segredo de comunicações pessoais, incluindo a garantia do segredo do conteúdo em relação aos próprios provedores. Vocês entenderam um negócio desse? Ele está dizendo simplesmente, olha, o provedor, né, os provedores de aplicação têm que analisar o conteúdo rapidamente, então eles fazem isso por meio de algoritmos, né? Eles invadem o conteúdo da sua mensagem, ou seja, a privacidade, e dizem que não tem prejuízo nenhum à sua privacidade. Isso aí me faz lembrar dos Mamonas Assassinas, né? Daquele sujeito que estava, do português que estava no baile, né? E que só todo mundo lembra do resto, né? Eu não consigo falar bobagem pela rede, tá? Não cheguei nesse ponto. Meu Deus do céu, acho que os provedores vão contratar telepatas, né? Para poder também fazer isso, né? Os provedores de aplicação que prestarem serviços de mensageria privada devem observar as normas de transparência previstas nos artigos 6 e 7 dessa lei, na medida de suas capacidades técnicas, ou seja, a mesma coisa do artigo 16. Né? Artigo 20, porque o resto ali é fortalecendo, sabe, essa narrativa toda, né? Narrativa que vai estar virando lei, né? Da transparência em relação, capítulo 3, da transparência em relação a conteúdos patrocinados. Então, o artigo 20, com o propósito de garantir transparência, os provedores de aplicação devem exigir que todos os conteúdos patrocinados incluam rotulação que identifique que se trata de conteúdo pago ou promovido, identifique o pagador do conteúdo, né, incluindo intermediários, seja agências de publicidade, por exemplo, e pagador original do serviço, só falta o número da conta bancária. Direcione o usuário para acessar informações sobre o pagador do conteúdo, seja pessoa física ou jurídica, bem como seus dados de contato. Meu Deus do céu! Eles falam, políticos sempre falam em união do país, temos que trabalhar pela união. Isso aqui é para dividir o país, né? Se as pessoas tiverem coragem ao pagar a propagação de um conteúdo genuíno, né, vão arrumar encrenca com o vizinho. E as empresas vão perder metade dos seus clientes que, de repente, professam por outras ideologias, outros pensamentos políticos, outras opiniões, etc. Isso é um absurdo, gente. Que é isso? Sabe? É tudo inconstitucional. Tudo inconstitucional. Banco não pode fazer isso, agora provedor tem que fazer. Meu Deus do céu. Inclua dados sobre todos os conteúdos que o patrocinador realizou nos últimos 12 meses, olha só, incluindo aqueles em execução no momento em que receber a propaganda, ou seja, ainda em todas as atividades dos patrocinadores, etc., e daqueles que estão usando as redes sociais para difundir suas opiniões, suas ideias, né? Difundir seu canal, difundir, enfim, seu conteúdo político, evidentemente. Artigo 23. As redes sociais devem tornar pública em plataforma de acesso restrito e facilitado dados sobre todos os conteúdos patrocinados. Eles repetem, né? Ativos e inativos relacionados a temas sociais, eleitorais e políticos. Opa! Pela primeira vez aparece a palavra política. Tá?
Ela aparece aqui de forma objetiva, mas ela está de forma subjetiva, pelo negativo, em todos os demais artigos anteriores. Tá? Da atuação do poder público. Tá? A aplicação da internet de pessoa jurídica do poder público deve disponibilizar um mecanismo acessível e destacado para qualquer usuário reportar desinformação. Eu pergunto, qual é o critério de desinformação em um mundo no qual existem pessoas que acreditam que a Terra é plana? Complicado, né? Aplicação de internet de pessoa jurídica do poder público para qualquer usuário reportar a desinformação, ou seja, qualquer funcionário público. Eles falam aqui no treinamento do setor público também. Vamos lá, artigo 25. O cumprimento do dever constitucional na prestação da... Olha isso, hein? Olha isso. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet, incluindo campanhas para evitar a desinformação na internet e promover a transparência sobre conteúdos patrocinados. Isso me fez lembrar o processo educativo promovido por comunistas, promovido em todos os países comunistas do passado e nos atuais, como da Coreia do Norte, por exemplo, que a gente pode imaginar como é que seja lá o processo educacional, assim como Cuba. Eles botaram um jabuti na educação aqui, desde cedo já, e para formar soldadinhos dessas ideologias totalitárias, né? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem, olha, eles juntam os três entes, né? O governo federal, né? O poder público federal, o poder público estadual e o poder público municipal devem promover campanhas para servidores públicos sobre a importância do combate à desinformação e transparência de conteúdos patrocinados na internet. Eles vão usar todo o sistema do setor público, todo o setor público, nas três esferas, pagas por você para atuarem contra você, contra o seu direito de livre expressão. Isso é um ataque em massa, são 10 milhões de funcionários públicos no Brasil, então eles criaram 10 milhões de MAVs, né, do setor público, pagos com dinheiro público. Ai, meu Deus do céu. Esse é o maior exército virtual anti-liberdade de expressão do planeta. Talvez a China nos ultrapasse. Das sanções. Sem prejuízo das demais sanções civis, criminais ou administrativas, os provedores, olha aí que tal negócio, de aplicação ficam sujeitos às seguintes penalidades a serem aplicadas pelo Poder Judiciário, assegurados no devido processo legal, com a ampla defesa e o contraditório, né? Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Que se cuida, hein? Multa, suspensão temporária das atividades, proibição do exercício das atividades do país. Ou seja, não atendeu. Se eu ganhar na Mega Sena e instalar uma rede social no Brasil, que atenda todos os pressupostos da liberdade de expressão, fazendo as correções, etc., fazendo um sistema de autorregulação bacana, sabe, com a própria sociedade envolvida, ele pode simplesmente ser extinto. Ele pode ser colocado fora. Não pode existir uma plataforma assim no Brasil. Qualquer juiz, ainda por cima, qualquer juiz de qualquer comarcazinha, tá, vai poder também parar a internet no Brasil toda. Veja quantos jabutis interpretativos dentro de um artigo, né? Para a fixação e gradação da sanção,
deverão ser observados. A gravidade do fato, a partir da consideração dos motivos da infração e das consequências nas esferas individual e coletiva, ou seja, quem é que vai fazer gradação? No Código Penal já existem gradações determinadas, e então o juiz sabe exatamente como condenar, com quantos anos, isso e esse e aquele crime, né? Aqui não existe isso. A reincidência na prática de infrações previstas nesta lei, né? Eu entendo que essa lei aqui é absolutamente inconstitucional, o fato de invadir o campo de outras leis, né? A capacidade econômica do infrator, opa! Se for o Luciano Hang, lá da Havan, multa de 50 milhões. Se for o Zezinho, tomador de cachaça, dá uma multinha lá de 100 pila para ele, né? É isso aí, meus amigos. Se for passar essa lei no Senado, na terça-feira que vem, ela entra em vigor 90 dias após a sua publicação. E existe um risco monumental disso passar no Senado, porque não há reunião plenária presencial. É tudo virtual. Quem é que consegue acompanhar isso? É uma bagunça, gente. Eles aprovam o que eles quiserem. E aí eu não sei também se ele fala que esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação, dá a impressão de que essa lei não vai para a sanção presidencial. Dá a impressão que existem leis que são promulgadas pelo Congresso e que entram em vigor independentemente da promulgação ou da sanção presidencial, né? Existe classificação, e aí realmente me foge do meu conhecimento. Então nós corremos um risco extraordinário. A única coisa que vai sobrar é as ações diretas de inconstitucionalidade, que deverão ser promovidas provavelmente por alguns deputados, né, que ainda não foram corrompidos, não foram contaminados, né, não se perderam, enfim. E eu fico pensando bem que há um grande interesse por parte das emissoras de televisão, das emissoras de rádio, dos jornais, da imprensa escrita, né, jornais e revistas. Há um grande interesse de que essa lei restrinja realmente o usuário, o indivíduo, o brasileiro, enfim, a população, né, restrinja completamente, porque a sociedade brasileira é que passou a ser protagonista das notícias. É claro que tem fake news no meio, claro que tem, mas já falei, punir a origem, ver direito ao que aconteceu, de onde veio, etc., e acionar judicialmente. O problema é que ninguém faz isso. Por quê? Porque não confia no judiciário, é caro, é lento, deixa para lá. E o troço vai ficando, sabe? E as pessoas ofendidas deixam isso para lá, sabe? Mas eu vejo ofensas assim muito fortes, que fazem que muitas pessoas sejam levadas inocentemente a aprovar essa lei, né? Aprovar essa intenção para coibir o que está acontecendo. Meu Deus do céu, isso aí como me faz lembrar o Benjamin Franklin, que dizia que todo aquele que em nome de sua segurança abre mão da sua liberdade, ele vai perder a liberdade, a segurança e a liberdade. É simplesmente isso que vai acontecer. Então, se nós temos instrumentos do judiciário a fazer o que tem que ser feito em relação às fake news, em relação às ofensas gratuitas, às ofensas pessoais, aos ataques à reputação de qualquer pessoa que seja, inclusive aquelas pessoas que são hoje achincalhadas, né, vamos colocar assim, as pessoas desprezadas, melhor dizendo, pelos seus atos, né, tem que respeitar a posição
institucional dessa pessoa. Se a pessoa é um parlamentar, tem que respeitar a instituição do parlamento. Se a pessoa é um juiz, um ministro, tem que respeitar a instituição na qual esse ministro está. Mas criticar os atos, não fazer críticas ad hominem ofensivas. Pode-se fazer críticas ad hominem pelas atitudes que ele toma, pelos erros que pratica e adjetivar sim, mas não de forma absolutamente ofensiva a sua moral, tá? Mas pode ser ofensivo, no meu entender, dizer, ó, vou desculpar, você é um comunista, você é um totalitário, e isso não é ofensivo, tá? Isso aí é o que eu estou dizendo que a pessoa é, sabe? Agora, dizer que a pessoa é um FDP, não, porque aí já é uma ofensa moral e que envolve a família dele também, entendeu? Então tem que se fazer uma divisão das coisas, sabe? Então é preciso que as pessoas comecem a moderar realmente o seu palavreado, tá? Não é porque o presidente falou palavrões, 29 palavrões, e o 30º palavrão ele ainda falou mais um, como saiu na rede, né? Claro que isso aí é uma brincadeira, mas não é por isso, sabe? Até porque aquela reunião foi privada, primeiro de tudo, né? Ele jamais falaria isso em público. Você nunca viu o Bolsonaro falar, o presidente falar em palavrões em público, a não ser uma palavrinha, como os artistas costumam falar, merda, né? Então, o artista deseja merda para o outro, porque é uma palavra de sorte, né? Mas o presidente, quando ele tem que falar publicamente, ele fala normal, fala como qualquer presidente tem que falar. Agora, aquilo era uma reunião privada, uma reunião de lava-roupa, né? E não sei porque que ela foi filmada, talvez ela foi filmada para ficar nos anais, digamos, no registro dos arquivos da República, mas aquilo é top secret, né? Ou seja, deveria ser guardado confidencialmente. Alguém vazou, isso chegou para um ministro, e o ministro cometeu o crime de ser contra a segurança nacional. O senhor ministro, Vossa Excelência, né, Celso de Mello, né, decano, Vossa Excelência cometeu crime contra a segurança nacional, que revelou documentos, ainda que sejam na forma de filmagem, isso é documento, tá, ao público mundial, porque daí teve um monte de gente que pegou e colocou partes principalmente quando o presidente fala um monte de palavrão, e colocaram lá as letras em inglês, italiano, francês, espanhol, japonês ou tentota, sei lá, né? Então, veja que um ministro induziu ainda a população ao erro, né? Para simplesmente anular anular o crime praticamente. Meu Deus do céu, e ninguém falou nada, não houve uma punição. O Ministério Público, cadê o Ministério Público para dizer, cadê o Ministério Público Militar para inquirir, para processar este ministro que fez isso? Eles podem fazer qualquer coisa? Não, meus amigos. E ainda induzem o Congresso a fazer uma lei de fake news, né? Que na verdade é uma lei para tirar a sua liberdade de expressão, para acabar com as plataformas aqui no Brasil. Daqui a 3 anos não vai ter mais plataforma, não vai ter mais Twitter, não vai ter mais Facebook, não vai ter mais nada, né? Não vai ter mais nada. As pessoas vão ter que voltar às velhas cartinhas, né? Que talvez sejam lidas aí por aparelhos nos correios, porque o correio é estatal, né? Então vão ler também para ver se não tem disseminação de conteúdo inadequado, né? De inautenticidade. Meu Deus, a que ponto que nós estamos chegando? Então, meus amigos, como é que se conserta tudo isso? Bom, primeiro de tudo, nós temos que agir de forma reativa, né? Infelizmente, contra esses desmandos todos, tá? É preciso que nós inundemos as caixas do postais dos senadores, é preciso que, enquanto ainda for permitido, nós possamos sair para as redes entre hoje, amanhã e terça-feira,
amanhã, hoje, domingo. Que horas são agora? Já é domingo, né? Praticamente quase meia-noite. Nesse domingo, segunda-feira e terça-feira, tá? Eu falei que ia ser longa, né? e todo mundo que puder, todo mundo que assistiu isso aqui, compartilhar este vídeo, não é porque promoveu o Thomas, não é isso, gente. Esse é um vídeo com 1h30, um pouco mais, de conteúdo, análise de uma das mais graves leis que os petistas, os comunistas, tentaram desde 2003 aplicar isso. Desde 2003 eles vêm tentando, por várias iniciativas, né, controlar a imprensa, controlar depois as redes sociais, o marco civil da internet e não sei o que mais. Eles vêm tentando isso, eles vêm sempre falando nisso e estão prestes a conseguir. Então, se você tem contato com o senador ou com vários senadores, contato direto, mande e-mail, mande mensagem por WhatsApp, sabe? Ligue para o cara, tá? Pelo amor de Deus, não aprova isso. Se você aprovar, você perdeu o meu voto, tá? E é assim que a gente vai tentar conseguir barrar esse troço ali já. Matar na toca esse negócio. Não deveria ter passado na Comissão de Constituição e Justiça, porque está repleto de inconstitucionalidades. Tá? Eu não sou jurista constitucionalista que entende completamente essa Constituição. Eu escrevi um ensaio constitucional completamente diferente de tudo que está aí, né? É uma coisa nova para o país, uma carta de princípios, deixando para a legislação federal, estadual e municipal a regulação dos regulados, né? Mas sem violar os princípios estatuídos no ensaio constitucional, que na verdade é uma proposta que eu quero deixar para a população, depois de uma análise por um comitê, etc. Sabe? Tem um monte de trabalho para frente aí que depois vocês vão ficar sabendo o que é que nós vamos fazer aqui na página. E se passar essa rede aqui, essa lei, é muito provável que a gente não consiga discutir isso. Por quê? Porque ele vai ser classificado como conteúdo político. E como conteúdo político não vai poder ser discutido, né? Porque poderá ser interpretado como conteúdo inautêntico, porque eu estou discutindo uma Constituição nova, alguma coisa assim. Sabe Deus o que é que eles podem interpretar. Sabe? Bom, então, isso é que nós podemos fazer. As associações, etc., também que puderem, em nome dos seus membros, nós da Convergências vamos fazer isso também, rapidamente, urgentemente, né? E fazer o máximo possível, difundir isso pelas redes, inundar as redes, sabe? Falar para todas as pessoas para entrar em contato com seus senadores e parar com isso, até com os deputados mesmo também, e para que eles entrem em contato com os senadores, que são os seus relacionados diretos, enfim, e que possam parar com esse negócio. De outra forma, se passar essa porcaria, esse risco às nossas liberdades de expressão, nós temos que instar os nossos deputados e senadores que são contra esse tipo de coisa a entrarem com as respectivas ações diretas de inconstitucionalidade e inundar o Supremo. Tem que realmente fazer, nós temos de lutar para manter a nossa liberdade. O Donald Trump acabou há 2 ou 3 dias de assinar um ato, né, como que eles chamam isso? Um mandado executivo, alguma coisa assim, dentro da legislação deles isso é possível, proibindo a censura. Ou seja, ninguém pode sequer aventar, né, de fazer legislação contra a censura, de legislação que proponha qualquer forma de censura no país. As pessoas que falarem coisas erradas, atentatórias à imagem de terceiros, provocando dano moral, têm que ser punidas. E é assim lá. E lá não é brincadeira, não. A pessoa que for parar no tribunal por dano moral vai pagar alguns milhões de dólares, viu? Não é brincadeira. Ou vai curtir uma cana mesmo também, viu?
É assim que deveria ser aqui no Brasil. Isto pode ser no Brasil quando nós tivermos o federalismo pleno. E para aqueles que não sabem o que é o federalismo pleno, e encerrando esta live mais técnica hoje, né, o federalismo pleno defende, que propõe a autonomia dos estados, a autonomia para fazer suas leis, para ter os seus próprios tributos. Os tributos arrecadados ficam nos locais onde foram arrecadados, nas cidades e nos estados, ter seu próprio judiciário, alinhado com a Carta Magna, uma nova Carta Magna, evidentemente, e ter o seu próprio modo de administração, né? Aquilo que se pensa dos Estados Unidos, mas melhor. Tá? É melhor, é uma mistura de estudos feitos do modelo americano, do canadense, do australiano, do suíço, né? Do alemão, enfim. Então nós criamos, nos inspiramos nesses modelos e, claro, conhecendo o Brasil, sabendo que a nossa cultura é bem diferente de todos esses países, simplesmente tendo a inspiração do conceito básico disso tudo, que é o princípio da subsidiariedade, nós criamos o que se chama de federalismo pleno, porque o federalismo do Brasil é absolutamente incompleto, né? Aliás, não temos, se tivermos 10% de federalismo do Brasil é muito, tá? E então ele está absolutamente incompleto. Nós precisamos ter um federalismo completo, um federalismo pleno, e é por isso que os federalistas estão aqui para propor e, quem sabe um dia, por meio de um partido político chamado federalista, nós oferecermos isto à população para que a população tenha um instrumento político partidário para conduzir isso democraticamente e conseguirmos fazer democraticamente as novas bases para a República federalista aqui no Brasil, que é a República dos Estados Federalistas do Brasil. Ok? E é isso aí, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Quem ficou até agora, quem conseguiu aguentar esse corolário legal aqui, né? Mas é muito grave o assunto. Quem chegou agora ou há pouco tempo que quiser saber tudo o que está acontecendo, assista esse vídeo de novo, né, desde o começo, e peço que compartilhem isso realmente pelo conteúdo, nem tanto por mim, pelo conteúdo, tá? Porque realmente são análises, é uma análise completa, ou digamos quase completa, né? Uma análise importante do ponto de vista que eu enxerguei a lei, eu consegui interpretar dessa forma. Tenho certeza que outros encontraram mais coisas do que eu pude ver, e juristas, inclusive, provavelmente encontrarão mais jabutis bem escondidinhos nas entrelinhas, tão habilmente, né, colocados como é do costume brasileiro, tá? Costume do legislador brasileiro. O costume do legislador brasileiro, de uma forma que as exceções pela sacanagem, pelo jabuti, sabe? É uma coisa impressionante. Na minha opinião, uma lei que tem um assunto que não diz respeito ao conceito, ao escopo daquela lei, a lei inteira tem que ser invalidada, tem que ser refeita. E os autores, quem meteu aquele jabuti lá, tem que ser punido, mas de uma forma até perda de mandato, sabe? Porque isso é enganar uma população inteira. Uma população inteira, gente. Tá? Então, é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Toda essa crise, meus amigos, toda essa crise que nós estamos vivendo, e crise vem crise vem da palavra grega, crisis, que significa separação. Né? Então nós estamos nos separando por meio de um processo traumático, e isso é crise, de um modelo de compreensão das coisas, de visualização das coisas que nós tínhamos, entendimento das coisas que nós tínhamos até agora, para um novo modelo, eu diria mais até,
de uma nova interpretação. Nós estamos aprendendo sobre Constituição, nós estamos aprendendo sobre legislação, nós aprendemos sobre economia, principalmente nessa questão do vírus chinês, aí, do flangoflito, como eu vi uma divertida e irônica youtuber, me diverti muito com ela hoje, acho que é a Bárbara, flangoflito, e espalhou por aí, e com o pânico disseminado pela imprensa, engraçado, né, que as redes não disseminaram esse pânico, quem disseminou o pânico foi a e que não sofreu nenhuma cominação, nenhuma admoestação legal. Nenhum governador foi culpado ainda pelo falseamento dos números de mortes, né? Uma série de coisas aí que eu não vou nem entrar, que vai dar mais 2 horas de live. Então, nós estamos realmente em um processo de separação de uma situação para outra, e essa situação, do ponto de vista da nossa situação, ela é muito melhor do que antes, né? É só voltar 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás. Aí você vai perceber, puxa vida, né? Como eu era tonto, né? A maioria, eu mesmo, faz 30 anos que eu estou na causa federalista, estudando tudo que cai na minha mão, junto com a nossa equipe, e todo dia a gente está aprendendo coisas novas, abordagens diferentes, entendimentos diferentes. Isso é fantástico, sabe? E esse processo não para nunca, né? Só para quando botarem a tampa do caixão em cima ou a porta do crematório, né? Aí acabou, encerrou o processo de aprendizado nessa etapa, sabe? Mas os outros continuam, né? Os outros continuam aprendendo, tá? Então, meus amigos, é isso. Compartilhem muito esse negócio aqui, porque é importante, e difundam muito, né? Vão lá no Senado. Falar nisso, aquela pesquisa do Senado não tem validade nenhuma, hein? Tá? Ela está manipulada, sabe? Mas ela não tem, mesmo que tivesse 1 milhão a favor, contra essa lei aqui, mesmo assim ela não teria validade nenhuma, apenas representaria a opinião das pessoas. Como aquilo está sendo manipulado, né? E políticos acreditam que pode manipular a população nos dias de hoje, com as novas percepções que as pessoas têm, eles vão cair do cavalo, né? Vão cair do cavalo. Foi assim com o Estatuto de Desarmamento, e foi assim com a eleição do presidente Bolsonaro, né? Todo mundo, todas as mídias, pesquisas, etc., tudo contra, menos o povo, né? Então, realmente a sociedade está ganhando cada vez mais o protagonismo, né? E isso realmente levantou o ódio, né? Por parte de muitos políticos e por parte da imprensa escrita, televisiva e radiofônica, né? E, claro, de muitos intelectuais que também deixaram de ser ouvidos porque já foram desmascarados, né? Já são classificados como dementes, né? Como terraplanistas, etc., sabe? E isso, a sociedade vai aprendendo e um dia vai conseguir chegar a um ponto de consenso entre as partes. Eu não digo que só vai prevalecer um lado ideológico e o outro vai ser varrido, não é assim que funciona, tá? E nem deve ser assim, sabe? Mas os superlativos de ambos os lados ou de outros lados tem que ser realmente deixar de lado, bem longe da curva, né? Bem longe da curva. Então nós temos que construir a curva do consenso, tá? E a curva do consenso, ela vai pela informação, ela acontece pela informação. E essa informação, ela não pode ser classificada de fake news por órgãos ditadores, privados ainda, tribunais de exceção privada, virtuais, enfim. Isso é um absurdo que está acontecendo, tá? Então, é um processo de aprendizado, é um processo longo, não é assim tão rápido não, tá? E é isso, meus amigos. Vamos em frente. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Um ótimo domingo a todos e vamos à luta, né? Tem muita coisa para adiante. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.